Atenção você, @user-iz8bk1dp3l, que há 4 semanas disse: esse Vinícius não fala nada com nada, mas tá tudo bem, ele é só bênção. Se isso foi um elogio, muito obrigado, você mora no meu coração, que Deus te abençoe. Mas isso foi uma crítica? Eu tenho péssimas notícias. Começa agora a segunda temporada do Porãocast. Olha a vinheta aí, ó. Muito bom, Docinho é pra ter o corte, não tem muito o que fazer. Bem-vindos, meus amigos, à segunda temporada do Porãocast. Nós mudamos aqui de cenário, a gente mudou tudo, deu um trabalhão de ficar puxando coisas, por isso eu tô suando, peço perdão porque eu tava subindo escada, descendo escada. Mas tá aqui, vinheta nova, letrinhas novas, ó a letrinha nova aqui, não sei nem vou botar na tela. Luiz Vinícius, meu nome, sou o apresentador de vocês e hoje eu estou aqui com ilustres presenças que já são de casa, já estiveram aqui em vários episódios. Então, por favor, Jean, se apresente. Qual que é o seu nome, Jean? Muito bom, meu nome é Jean, né? Surpresa, revelação. Já estive aqui em outros Porões Casts, privilégio de estar aqui no primeiro da segunda temporada, né? Segundo trimestre, muito conteúdo novo. E é isso aí, vamos que vamos. Privilégio é tudo nosso, meu amigo. E Nossa, do lado dele, a incrível, magnânima, há 2 nomes, Ana Beatriz. Né, Ana Beatriz? Ana, Sara Beatriz. Eu esqueci, é um nome, 2 nomes muito comuns, tá bom? Vai, por favor, seu nome. Meu nome é Sara Beatriz. Se apresente. Eu tô on fire. Meu nome é Sara Beatriz, conhecida como Sara. Ou Beatriz. Ou Beatriz, ou Bia também. É muito bom estar aqui de novo nessa nova temporada. E vai ser só bênção. Vai ser só Ô, bênção na glória. temporada. A gente tem muita coisa para vocês, porque essa lição está incrível. Porque ela está falando de um tema maravilhoso que eu vou falar daqui a pouco, depois da oração, porque eu não sou Flávio, né? Eu lembro de orar. Então, por favor, Jesus, pode orar pra gente? Posso, pra gente claro. chamar a presença do Criador? Amém, vamos lá. Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui hoje, compartilhando, conversando um pouco mais sobre a sua palavra, de uma forma descontraída, entre amigos, mas também aprofundada e buscando saber aquilo que o Senhor quer pra gente, pra nossa vida e que a gente leve daqui hoje. Seja com cada um aqui e nos dê sabedoria para esse momento. O que eu te peço e agradeço em teu nome. Amém. Amém. Então, né, essa lição, como eu já tinha dito previamente, ela fisgou meu coração de uma maneira inacreditável. Porque tudo bem, falar de Levítico é importante. Falar de liberdade, mais legalzinho. Mas esse tema aqui, nossa, é lindo. Adoro falar sobre criação do mal, sobre origem do universo. Eu acho isso incrível porque eu sou meio que aquele cara lá do Cosmos, só fica, meu Deus, ciência. Adoro essa parte. Então saber que a lição vai falar sobre isso me deixa muito animado. A gente já vê isso na tirinha. Você que já tá com a tirinha, que a gente tá em PDF ainda, ou fotos da lição do Flávio, bota a foto da lição do Flávio ainda. Que a gente tá pegando Luiz, uma por favor. maravilhosa. botando a câmera lá longe. E a foto não dá pra ver, mas a tirinha tá aí. A tirinha Vem pra tá gente aqui. a tirinha, pra gente dar uma olhada. Vamos lá. A tirinha, elas são 3 quadrinhos. O primeiro é a visão de um binóculo e uma placa no meio de uma plantação ali de trigo. E tá escrito assim: não arranque o joio, ele ainda se parece muito com o trigo. No segundo quadrinho tem um rapaz que começa a andar perto dessa placa. E no terceiro mostra ele com dois pedaços que aparentemente de trigo. Ele fala: de longe parecia trigo, de perto parece que tá de longe. Então, claramente essa tirinha aqui é bem explícita, falando o quê? Que o trigo e o joio ali são muito parecidos, né? Exato, que não é pra gente se confundir. Exato. E que existe muito problema quando a gente se acha o detentor da lei e da sabedoria de falar, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. Exato. Justamente um dos problemas que a gente vai estudar ao longo dessa lição maravilhosa. Eu acho isso incrível. Mas a lição, ela começa apresentando, antes da gente explicar por que isso é errado, porque a lição coloca isso, a gente querer a gente mesmo definir o quem é joio e quem é trigo é errado. Mas por que isso é errado? E entender o que de fato é pecado, o que de fato é errado, não ajuda a gente a parar de pecar. Se fosse tão fácil assim, não tinha porque Jesus veio morrer pela gente. Ele vem, faz a parte que a gente não consegue. Mas se a gente tem ciência do pecado, se a gente consegue compreender mais e mais, a cada dia mais, na presença de Cristo, quem Ele é, a gente consegue meio que dar não uma diminuída. Eu não sei como falar essa frase, parece arrogante, parece que eu não preciso de Jesus. Mas a gente, tendo consciência de onde Ele está, do que Ele é, a gente consegue reduzir uns poucos os danos dele. Na lição passada, na última temporada, o Alisson disse uma frase maravilhosa, que ele disse que a lei, ela não é para me proteger, proteger o outro de mim, porque é para entender que eu sou errado. Então, vamos entender junto, né, a partir da lição, entender o que de fato é errado, o que de fato é mal. Porque daí a gente consegue explorar diversos assuntos do porquê que é
do que é errado, por que é errado a gente ficar julgando. Ah, você é trigo, você é joio. Não, tô brincando. Mas porque entendeu porque isso é errado. E a lição, ela já começa... Já errou meu nome. Já errei teu nome, já comecei de pecadora. Vou puxar teu cabelo daqui a pouco. E joio agora. Então a lição, para começar esse assunto, ela começa falando, coloca uma metáfora muito boa, que Jesus já faz uma metáfora, né, de joio e trigo. Mas ele propõe outra metáfora muito boa, que é a metáfora do mofo. Na casa, né? Da casa, isso. Tem mofo na casa. Você que leu mais essa metáfora, o que ela diz? Tem. Eu não vou lembrar a palavra por palavra de como ela é. Eu lembro. Mas é mais ou menos assim. Vamos pensar junto, imaginar junto. Quem tá aí acompanhando também imagina com a gente. Uma família, vamos pensar, um pai, uma mãe e dois filhos. Dois meninos, um casal de filhos. E eles estão procurando uma casa nova para morar. E ele procura por muito tempo e acha uma casa que aparentemente é perfeita. Tem quarto para todo mundo, banheiro para todo mundo, cozinha, espaço para lazer, brincar, tudo e tal. A casa do sonho. Ideal. A casa ideal, perfeita. Atendia tudo que eles precisavam. E aí eles falam, ok, vamos mudar para cá, né? Tá dentro do orçamento, tá tudo certo. E eles entram dentro dessa casa para morar. Passado pouco tempo depois que estão lá, o pai vai lá tomar um banho e ele percebe um mofo dentro do banheiro. Ele fica meio indignado, né? Ele fala, como assim? De onde que surgiu esse mofo, né? De onde que saiu isso aqui? Se a casa até então era perfeita, até... A gente passou aqui, teve vistoria, não tinha nada, né? Então, acho que a ideia é a gente pensar assim, cara, de onde surgem as coisas mais improváveis, né? De onde que surge algo até então indesejado, aparentemente num ambiente perfeito, né? Exatamente. E partindo dessa pergunta, a gente tira a metáfora e pergunta, de onde que surgiu o mal? Exato. Por acaso faz sentido, em um ambiente perfeito, surgiu uma coisa que não é perfeita, uma coisa imperfeita? Isso geralmente é uma das dúvidas que ou tira o pessoal da igreja ou que faz o pessoal só não entrar. Porque realmente, se você não para analisar as escrituras, se você é uma pessoa que você analisa a face da igreja assim do nada, parece não fazer sentido. Porque se Deus, aí a gente vai no Teorema de Epícuro, que ele diz, se Deus é de todo bom, por que o mal existe? E porque ele não pode tirar o mal, então ele não é de todo poderoso, então ele não é Deus. Se a gente entra nesse caminho, a gente encontra dúvidas que são dúvidas não positivas, mas contundentes. Mas é exatamente por isso que Jesus veio aqui e falou assim, vou escrever um livro para explicar por que tudo faz sentido. Ainda bem que ele escreveu. Ainda bem que ele escreveu. A Bíblia não. A lição coloca uma frase muito boa sobre isso, que ela fala que Deus, ele decidiu lidar com o mofo. Porque o normal tô numa casa. Descobri mofo, eu queimo o mofo, eu jogo os produtos ali. Mas Deus falou assim, beleza, o mofo tá aqui, mas infelizmente ele tá no coração de alguém que eu amo, que é a casa. Então eu não vou destruir a casa. Quem é ele sabia que ao criar seres com livre-arbítrio, poderia ter um mofo, poderia surgir. Exatamente. Perfeito. E aí a gente entra na questão da origem do mal. Porque o mal, ele surge da mesma maneira que o amor, que a gente conhece como amor, a Bíblia coloca o amor como sendo algo que é entregue, como sendo caridade. Tem algumas traduções que pegam 1 Coríntios 13, eles trocam para o dom supremo é a caridade. E caridade é amor em outras traduções. Então a gente consegue entender que o amor é realmente doado. O amor só é amor não quando você compra ou quando você merece, ele é entregue. Amor é você se entregar pro próximo, independente ou não se você vai receber uma coisa em troca. A gente vê o maior exemplo desse amor quando Jesus morre na cruz, porque quando ele tá morrendo ali, ele sabe que tem gente que não vai entregar esse amor pra ele de volta, tem gente que não vai ligar pra ele, tem gente que vai embora, tem gente que não vai tá nem aí, e mesmo assim ele tá ali, tá tudo bem, porque o amor é se entregar, é essa caridade. E essa caridade, ela só consegue ser de fato entregue quando ela é genuína, quando eu entrego porque eu quero. Porque se eu entrego porque eu sou... Por exemplo, se Deus não tivesse feito a gente com livre-arbítrio, se Deus tivesse criado robôs, a gente não teria esse livre-arbítrio para conseguir entregar o próximo. Eu não entregar porque tem que entregar porque eu fui programado para fazer isso. Mas amor é amor quando eu decido que quero entregar. Eu gosto tanto de você que eu não consigo fazer outra coisa a não ser te amar, a não ser entregar amor. Mas, justamente como você falou, o seu amor tem que ter essa entrega genuína, ele abre a possibilidade de não ter a entrega. A lição coloca uma frase muito boa que ela fala que a cada ser que Deus criava no universo, ele criava uma outra possibilidade para dar tudo errado. Porque algum ser ia falar, não quero entregar não, acho você chato, acho você paia, não vou entregar o amor para você. E aí começa a desandar tudo. A gente, justamente de questão de entender o que é o mal, isso ajuda a gente a voltar não voltar no tempo literal, mas voltar para a origem do universo e perceber que justamente a criação do mal é o que faz o amor dar errado. Porque o mal é o quê?
Se o bom é a gente decidir se entregar, justamente amar o próximo, Deus coloca isso como lei no Novo Testamento. Ele vai e coloca, o amor é amar Deus acima de tudo, é o próximo como a ti mesmo. Se ele vai lá e ele fala, não, se isso é a lei, e alguém chega, não, eu não vou obedecer a lei, então eu vou colocar o contrário, que é eu gostar mais de mim do que do próximo. E em vez de eu entregar amor, que é o amor em si, eu vou só tomar dos outros, eu vou tirar de mim mesmo, que não tem como tirar. Esse amor próprio exuberante não dá certo. A gente vê isso ao longo da existência que nunca deu certo. Então, aí Jesus vai lá e ele cria uma metáfora perfeita, que é justamente o texto que a gente vai abrir agora, que é Mateus 13, versículo 24, a gente vai ler agora, onde ele começa a explicar como que surgiu o mal, por que surgiu o mal. E a partir disso a gente consegue ver como que a gente vai conseguir seguir daqui, gente. Eu acho incrível. Então vamos ler, eu vou começar, do versículo 24 ao versículo 30, aí eu vou ler, depois passo pro Jean, depois passa pra Sara, Beatriz, e depois a gente vê. A parábola do joio. Jesus lhe propôs outra palavra, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Opa! Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Uma metáfora perfeita. O que você acharam? Qual que são as suas primeiras impressões desse texto? Primeiro que eu tô sem óculos. Por isso você deu aquela... Pra mim, no primeiro momento que mais chama a atenção é a decisão e a postura que quem semeou toma a partir do momento que descobre que o joio tá lá. Uhum. É aquilo que a gente falou no começo. A tendência, quando a gente vê um problema, a gente quer eliminar ele de cara. Exato. Né? Vai lá, queima tudo, quer resolver ele logo. Exato. E aqui ele fala assim, não, espera, porque ainda tá muito parecido. Precisa de tempo para amadurecer, precisa de tempo pra gente entender o que realmente está acontecendo ali e o quem realmente é trigo e quem realmente é joio. Uhum. Então, acho que essa postura de paciência e de espera é muito, muito importante, muito marcante. Fala muito de quem semeou, claro, fala muito da postura, mas é uma lição muito grande pra gente, né? Eu acho que especialmente como que a gente lida, como que a gente olha para os problemas, para as situações que a gente tem. Essa questão de tempo para amadurecer me lembra muito da época da adolescência, onde, tipo, rebeldia, né? Sara de cabelo vermelho. Nunca minha mãe ia me matar. Onde todo mundo passou. E acho que todo mundo passou pelaquela pressão de, tipo, ter que amadurecer logo, responsabilidade, uma cobrança maior, sendo que, tipo, era uma época que a gente precisava de tempo para nos tornarmos adultos conscientes, que sabem... Não sabem o que estão fazendo, geralmente, né? Mas... pra gente que agora, a gente acabou de sair da faculdade, a gente que já é adulta, a gente fica, não tem muito não, mas já tem uma noção. Descobrimos que não sabemos de nada, mas fingimos que sim. A gente não entende o todo, mas a gente tem uma noção um pouquinho básica, assim, do que fazer. Eu chego em casa, tá tudo sujo, eu sei que eu tenho que limpar. Agora, como que limpa? Boa pergunta. Essa maturidade, né? Isso, essa maturidade. Então, a gente precisou passar por tudo isso para construir o ser humano que somos hoje. Sim. A questão é que durante essa construção, veio outras pessoas querendo já resolver isso, querendo nos tornar... Vou bater no microfone. Nos tornar alguém mais responsável antes do tempo. Gostei muito do antes do tempo. Eu tenho primos que são gêmeos, né? E assim, quando pequenos, eles são mais novos. Mas quando pequenos, eles eram idênticos. Então, até os nomes eram parecidos, né? Então, chamavam um de outro, da hora confundia. Às vezes chamavam um, vinha o outro, eu falava, tá tudo bem, vai isso mesmo? Tá tudo certo. Era você desde o início que eu tava chamando. Sempre quis você aqui. Eu só fui começar realmente a diferenciá-los bem quando eles entraram na puberdade. Que aí um começou a ficar com um tom de voz mais grave que o outro, começou a ter uma outra mudança fisiológica que ficou mais claro. Mas isso foram questão de anos, né? E anos conhecendo, convivia com eles quando pequeno e tal. Mas assim, era muito difícil, eram muito parecidos, né? Então essa questão do amadurecimento, o tempo de espera para as mudanças irem surgindo é muito, muito importante para conseguir diferenciar as coisas. E, tipo, menino mesmo, muda a voz pra menina, tipo, as espinhas aparecem, daí... É um grande
aglomerado de coisas que acontecem nessa época. Exatamente. De longe os dois pareciam trigo. Ainda são trigo, mas... Hoje eu descobri que eles eram um jogo. Primos Não assistam esse podcast. Une vocês não vai. Descido! Vai descer e vai subir. Não vou falar quem. Na verdade, você sabe quem. Mas é uma coisa maravilhosa isso, de como, exatamente da mesma maneira que a gente entende que a gente precisa desse tempo para amadurecer, para começar a entender quem a gente é, pra gente começar a entender, a amadurecer psicologicamente nesse ponto, Deus também sabe disso. Uhum. Se a gente que é um ser inferior, pífio, consegue entender isso, por que quem é Deus pra não entender? Uhum. E a gente consegue ver Deus fazendo isso através do próprio tempo da Bíblia. Como, por exemplo, o povo no Egito. Uhum. O povo do Egito tinha toda a lei de Levítico, que é uma lei que a gente não se preocupa hoje, porque o sacrifício master já foi feito, né, por Jesus. Uhum. Mas é um tempo onde o povo tinha que se atentar a cada detalhe, porque é um povo muito novo. É um povo que estava acostumado a adorar um ídolo, seja de ferro, seja de ouro, de madeira, e ficar se curvando na frente dele. E Deus tem que lidar com essa coisa. Lembra que a lição fala, ele tem que lidar com o mofo? Uhum. É assim que ele lida com o mofo. Uhum. Ele não consegue só exterminar o mofo, vou acabar com tudo, porque o mofo está aqui dentro. Uhum. E é justamente aí que a gente começa a entender a metáfora do joio e do trigo. Uhum. Eu já vi em certas pessoas falando, eu não vou citar nomes, porque esse aqui não é o objetivo do programa, mas quando eu tinha Twitter, não tenho mais, graças a Deus. Depois no off você conta. Não, eu conto. Tinha uma certa pessoa no Twitter, eu achei isso muito engraçado. O Twitter, por mais que ele roubasse muito do meu tempo, eu tirei ele era muito engraçado. Tinha um cara que foi lá e falou assim, que existem 3 coisas na igreja. Existe o joio, existe o trigo e existe a erva daninha. E que a erva daninha a gente não pode deixar crescer durante o mês do tempo, a gente tem que tirar da igreja agora. Aí todo o outro povo cristão no Twitter falava assim, como assim, erva daninha? Porque o joio e o trigo é o mal e o bem. O que tem além do mal e o bem? O pior? Então, não faz sentido. E a gente não pode deixar esse tipo de pensamento florescer no meio de nós, de jovens, ou do meio da igreja, porque se a gente começa o fato da gente começar a separar esses conceitos que não existem, significa que a gente não entendeu o ponto principal do que é o joio e do que é o trigo. E daí a gente vai para a Bíblia, a gente vai para as cartas de Paulo, principalmente, que ele começa a falar que o cumprimento da lei, que é a lei que a gente tem que seguir, é o amor. Então o que seria o trigo? Seria alguém que ama o próximo, ama o próximo como a ti mesmo, a Deus acima de tudo. E o joio, que é o oposto, exatamente isso, é alguém que se importa mais com os mesmos do que com o próximo. E acabou. Só que aí que está o ponto. Paulo também fala que não existe um justo. Não tem nenhum. Se tivesse, a gente não precisava crucificar Jesus. Era só, conseguimos ter um justo. Aí a gente pega esse cara e faz ele ensinar todo mundo a ser justo e vira tudo uma grande escola de justiça. Mas não existe. Não tem um único justo. Porque essa metáfora, além de claramente, aí ela coloca isso do meio pro final dela, que Jesus fala, deixa crescer. Jesus que é o brasileiro, né? Né, pessoal? Que ele vai falar, ajuntem o joio no meio tirar o joio do meio do trigo, ajunta e joga na fornalha e pega o trigo e bota no celeiro quando o tempo der certo, quando acabar, quando os dois crescerem o suficiente para a gente conseguir ver a diferença dos dois. Ao mesmo tempo que isso, ele tá falando sobre a volta dele, porque de fato é isso que vai acontecer, ele tá falando dentro da gente também. Porque dentro da gente existe o joio e o trigo brigando. Existe o pecado que está enraizado, a gente volta para a Gênesis e a gente vê que o pecado ele rouba o nosso livre-arbítrio, que é exatamente o que o joio faz, porque ele é o mal, ele tira o seu livre-arbítrio, ele transforma você no prisioneiro. E todo mundo tem isso dentro da gente. Então, além dessa maturidade, isso é até matemático, de certa forma, que a gente consegue ver o todo pela parte, que, de certa forma, ao mesmo tempo que a parábola ela fala fisicamente, pessoas que são joio, pessoas que são trigo, quando o tempo do fim estiver próximo, ao mesmo tempo está falando da gente, porque existe joio e trigo daqui dentro. E quando vier o próximo, significa que o trigo vai crescer mais e eu vou conseguir diferenciar do joio. Aí o mal vai ser tirado de mim, vai sobrar só o mal, que aí é Jesus voltando. E eu acho interessante que tem mais uma forma da gente diferenciar o joio e o trigo. É por quem plantou, né? Quem que colocou aquela semente ali? A gente tem aquela famosa frase, a gente colhe o que a gente planta. Né? Então, se a gente permite que Deus plante o trigo na gente e que esse trigo cresça, em algum momento você vai colher e vai gerar frutos. Né? E esses frutos é através do impacto que você vai ter, né, nas pessoas que estão perto de você, na igreja, enfim, aonde você estiver. Então, é importante a gente saber qual semente que está sendo plantada na gente. Né? O que a gente está escolhendo receber, o que a gente está escolhendo cultivar
de quem que tá vindo isso. Uhum. Porque é isso que vai dar fruto pra gente, é isso que vai influenciar na forma como a gente vai agir. Então acho legal a gente pensar nisso também, assim, de onde que vem, né? De onde que vem a semente, de onde que tá vindo enfim, de onde está vindo meu trigo. Se é realmente trigo, né? Exatamente, porque depende de quem planta. E daí, isso é um conceito maravilhoso, porque se a gente vai nessa de quem planta é quem colhe, aí a gente consegue ter aqueles pensamentos de, mas foi Jesus que plantou o mal então, porque ele deixou Lúcifer vivo. Ou foi ele que plantou o mal porque ele criou Lúcifer. Então, se ele cria todas essas coisas, ele deixa florescer, é ele que plantou, mas não é assim que funciona. Essa é uma pergunta que surge muito, né? Assim, Sim, por que Deus deixou então, né? Por que ele não exterminou? A gente comentou isso um pouquinho no começo. Sim. Mas tem um motivo e a gente já meio que pincelou um pouco sobre isso até agora, né? Pra mim, o que eu pego muito do estudo é que, assim, ele não deixou exatamente pelo tempo que precisava para que os anjos, para que os seres amadurecerem sem aquilo que estava acontecendo. Né? Se ele destrói aquilo de uma vez por todas, o impacto é totalmente diferente. Exatamente. Você tem... A ideia dele era assim, ok, isso, em algum momento isso vai surgir, essa possibilidade está aí, né? A partir do momento que ela surge, a gente tem que lidar para que ela não surja mais, né? E não vai ser simplesmente tacando fogo e destruindo tudo de uma vez. A gente precisa que as pessoas amadureçam, a gente precisa que todos entendam o que realmente é pegado, o que realmente está acontecendo aqui, né? De onde que isso surge? Eu acho que a lição fala um pouco disso, né? Por que surge, de quem que surge, né? Então ele permite que isso aconteça, ele permite que isso se desenvolva, porque ele tem um propósito muito maior lá na frente, né? Entra a questão de por que Deus não matou Satanás e os anjos se rebelaram contra ele. E a gente vê que isso é uma dúvida que não surge só no nosso tempo, mas surge no próprio tempo de Jesus, porque ele tem que pegar parte dessa parábola para explicar. Porque os anjos, não os anjos, né? Mas o servo chega e fala assim, mas por que, quem que plantou? Porque eles perguntam aqui, cadê a porta? Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? A mesma pergunta que muitas vezes a gente faz e o pessoal faz é a mesma pergunta que Jesus tinha que lidar no tempo dele. Para ele ter que explicar no negócio. Quem que plantou dele? Foi o inimigo, ele coloca depois. Porém, ele disse, o inimigo fez isso, não fui eu que plantei. E a gente vê, a lição fala muito sobre isso, que tipo, se a gente vai no negócio, se você pode impedir que uma coisa ruim aconteça e você não impede, foi você que fez. Mas não é muito bem assim que funciona. Porque por mais que Jesus ele tenha criado Lúcifer, que era Lúcifer, depois foi chamado outro nome, mas por mais que ele tenha criado esse anjo, por mais que ele tenha dado livre-arbítrio para ele e ter criado a possibilidade do pecado, não foi ele que tomou a decisão. Quando existe um crime na sociedade, alguém vai lá e mata alguém, não vão prender o pai da pessoa. A lição dá o exemplo do pai e do filho. Exatamente. Eu amei essa parte. Que, tipo assim, o pai cria, ensina as coisas certas, só que quem vai fazer as coisas erradas não é o pai, é o filho. Então, por que a gente coloca a culpa no pai e não no filho? Quem no final, tipo, se o filho roubar, quem vai pra cadeia? Dependendo da idade, no caso. Mas é isso. Aqui na Terra a gente até pode falar, mas o pai teve má influência. Até vai. Mas Deus não teve má influência nenhuma. Não tem como sair uma coisa ruim de alguém que é totalmente bom. A gente costuma muito colocar a culpa no pai. Exato. Freud explica, já dizia. E outro quesito muito bom. Isso a lição coloca a frase que cada vez que Deus criava outro ser no universo, ele criava mais uma possibilidade de dar tudo errado. De alguém virar o jogo e falar, não, eu não quero dar amor pra você, eu quero dar amor pra mim mesmo. Ao invés de eu entregar amor, eu vou roubar dos outros. Sempre tinha essa possibilidade, cada ser que ele criava. E Deus, como a gente vê isso, cuspido e escarrancado na Bíblia, que Deus é amor, que Deus é paciência, Deus é caridade, tudo que existe de bom é ele também é otimismo. Então, uma pessoa otimista não vai pensar, pode dar errado, então não vou fazer. Ele vai pensar, pode dar certo. E como ele está acima do tempo, ele sabe que está dando certo. Que deu certo lá na frente, que até agora dá certo, não dá aqui no planeta, mas ele já consertou isso. E lá no futuro, quando ele voltar, vai dar tudo certo. Então ele sabe. Ele sabia que alguma hora ia dar errado, mas tá tudo bem, porque daí vai dar certo de novo. E a gente vai consertar o que der errado. E é muito bom. Eu acho legal quando a gente pensa nessa questão da origem também. Sim. De onde que surgiu. A gente tem as consequências do pecado no primeiro momento, de Lúcifer, da rebelião dele, foi uma guerra, foi algo extremamente complexo. Um terço do céu morreu. Não morreu, não, foi embora. Foi embora, foi expulso. Então, assim, tem consequências muito grandes. E de onde que surge tudo isso, né? A lição, ela traz um exemplo, ela vai falar um paralelo, assim, a gente tem essa Revolução Francesa que aconteceu lá em 1789, acho que é por aí, eu não sei exatamente, não sou professor de história, não. Teologia, né? Exatamente.
E lá aconteceu por que essa evolução? Por um contexto social muito maior, né? Então você tinha uma desigualdade muito grande, uma pobreza muito grande, isso gerou uma revolta meio que generalizada, né? Quando a gente pensa na rebelião do céu, não foi necessariamente um contexto generalizado. Não foi todo mundo que se revoltou do nada, a situação estava ruim, e aí surgiu lá. Não, começou com uma pessoa só, né? O interesse foi puramente egoísta, ganancioso, né? Foi de alguém ali, de uma inveja. Acima do céu, seria semelhante ao Altíssimo. Exato. Uma sementinha pode fazer. Exato. A sementinha começou só nele. E ele espalhou isso para os outros ali, né? E aí foi, enfim. Mas acho interessante considerar isso. Foi algo extremamente individual, né? A possibilidade sempre estava lá, sempre surgiu. Podia ser de qualquer um. Podia ser de qualquer um. Não precisava ser do querubim, que era o quarto no céu. Podia ser só um anjo normal, comum ali. Exato. E fico indignada porque ele era o que estava mais perto. E foi justamente ele. E foi justamente ele. Fala que não foi Deus que criou o conceito de roteiro. Esse roteiro é incrível. É verdade, olha. Não, filmaço. Tanto anjo pra ser o cara, mas vai ser o cara que tava ali, ó. O Lúcifer. Que a gente menos espera. Eu tinha uma amiga que fazia teologia que ela falava que o Lúcifer foi expulsão porque ele queria formar uma quadrilha. Porque ia ser os três e ele queria fazer parte da Trindade. Voltando, mas muito bom. Voltando àquele conceito que a gente tava falando sobre crescimento, eu acho que tem um ponto que tá intrínseco aqui nessa história que é muito bom da gente falar sobre amadurecimento. Porque, de fato, a gente tem que deixar o joio crescer dentro do trigo, porque até agora tá igual. Você olha pra alguém, você não consegue dizer se a pessoa é boa, se ela é ruim, principalmente no passado, entendeu? Ao longo do tempo isso vai se agravando. Agravando é uma palavra meio ruim, mas vai crescendo, vai se mostrando, vai criando identidade e a gente vai aprendendo. A gente vai aprender com nossos erros. O mundo, teoricamente, aprendeu com os erros deles. Então, vou repetindo os erros aí no meio do caminho, mas acima de tudo a gente está aprendendo as coisas. Deus foi lá instituiu. Devagarzinho, mas tá, né? Deus foi lá instituiu a lei de Levítico, o povo seguiu, a gente foi aprendendo. Agora a gente tá. A gente ainda tá ruim, mas tá bem melhor que antes. A gente tem um sistema que funciona um pouquinho mais. E quanto mais a gente ensina que a gente tem que se abnegar, que a gente tem que deixar a gente de lado para deixar Deus usar, mais Deus usa e mais a gente vai crescendo. É tudo perante Ele, eu acho incrível. Só que existe outro personagem nessa história que, por mais que não cite aqui na palavra, também faz sentido que ele esteja crescendo, que são os servos. Porque quando o joio ele aparece no meio do trigo, eles têm dúvida. Porque eles perguntam, não foi você que plantou só a semente boa? Por que tem o joio então? Então, os próprios servos de Deus, nesse meio da história, eles estão evoluindo do que se eram ruins, estão bons. Eles já eram bons, mas eles estão crescendo um pouquinho mais. E eu gosto de pensar que Deus, ele, além dele deixar o joio subir no meio do trigo, Lúcifer surgir e proporcionar uma revolução no céu, por mais que ele tenha deixado isso por causa do livre-arbítrio, porque se ele remove o livre-arbítrio, ele tira a possibilidade da gente dar amor pra ele vira um Deus tirano, por mais que tenha tudo isso também, o pecado não serve só de aprendizado pra gente, mas pra lá fora, porque os anjos estão olhando pra gente, ninguém sabia da existência do mal. É por isso que Lúcifer, ele vê aqui na Terra, um planeta estava começando, e institui isso porque ninguém sabe de nada. O que vai dar de errado se eu tirar Deus do meio do meu coração e colocar outra coisa? Agora o mundo sabe. Agora o universo inteiro tá olhando pra gente e fala assim, dá errado, né? Acho melhor a gente não fazer de novo. Justamente porque depois que Jesus voltar, a gente for pro céu, a gente for renovado, não vai acabar a possibilidade de existir o mal. Aí a gente ainda vai ter o livre-arbítrio, se a gente realmente quiser, a gente vai, acabou. Terra 2, o inimigo agora é outro, vou começar de novo. Mas a saga continua, Exato. Essa é uma trilogia. Exato, mas agora não tem por que fazer isso. Porque a gente sabe que se a gente for por esse caminho, caos, agonia, guerra total, então eu vou ficar aqui quieto. A gente não vai ter essa inclinação pro mal, a gente vai poder seguir 100% na linha de Cristo. Isso vai ser um aprendizado eterno pro universo. Por isso Deus não cortou. Exato. Porque ele não queria um povo que seguisse ele pelo medo. Ele queria que por amor. Exato. E o amor é genuíno, tem que ser entregue. Eu não consigo te amar se você não me amar de volta, você me mata. Não é assim que funciona, não é assim essa troca. É uma troca genuína. Acho que Deus é muito didático, né? Eu acho que ele tenta ao máximo explicar pra gente como se fôssemos crianças. Porque realmente, a nossa compreensão comparada dele é de uma criança, de bebê, né? A gente não sabe de nada. Sem nascido. Menor ainda assim, não dá nem pra ver. Não consigo nem explicar com a minha mão. Pequeno que é. Então ele fala, olha, você não pode colocar o dedo na tomada, né? Mas alguém foi lá e colocou. Aí ele fala, olha, vocês estão vendo por que não pode colocar o dedo na tomada? Então ninguém mais coloca daqui pra frente, por favor? É basicamente isso que ele tá fazendo. Eu acho sensacional essa metáfora que você colocou. Porque eu tinha um pastor que falava isso, que a melhor maneira de você ensinar a criança que tá dando errado é você deixar ela fazer errado, porque vai dar errado.
Então, quer enfiar o dedo na tomada? Ó, eu posso te dar um conselho, não faz isso, vai doer, você vai chorar. Mas quando eu enfiar, vai chorar. Ai, meu Deus, acabou. Gente, não deixem as crianças colocar o dedo na tomada. Ou deixa assim. Pelo amor de Deus, criança. não! É só um exemplo, é só Tô brincando. Mas se quiser, realmente deixa. Não, mas se enfiar dentro de uma namorada. Pai do ano, brincadeira. A gente tem que trocar a metáfora de tomada uma coisa que não mata. Sim, isso. E enfiar o dedo no leite quente, vai só arder. Tá, morno. Vai queimar o dedo, mas vai ficar ali. Então, tá tudo certo. Talvez com a queimadura de 2º grau, dependendo da temperatura. Mas aí que tá. Essa queimadura, essa eletrocutada, ela vai ser curada. Vai. Se a gente for parar pra analisar metaforicamente. A ideia é que a consequência ela tem um caráter de aprendizagem, né? De crescimento e desenvolvimento. Então, claro, dependendo da ação, pensando no concretude, né? Claro que a gente não vai deixar todo mundo fazer tudo se for tudo errado, né? Exato. Mas pegando no princípio, na ideia central, exatamente isso assim, a gente tem que aprender com os nossos erros de certa forma, né? Exato. O próprio Deus não deixa a gente tomar a magnitude do erro. Ele ensina, ele mostra o caminho. Uhum. Enfiar o dedo no tomate seria uma coisa realmente muito, muito forte. Mas ele deixaria a gente chegar muito perto da tomada. Calma aí. Ou deixa o leite só um pouco mais quente. Eu sei que ele vai querer enfiar, então só... ele chorou, viu? Como errado, pode fazer. Ele não deixa, ele até deixa a gente chegar naquele total ponto, mas sempre é com vários pedidos e clamações para não faz isso. Eu tenho uma frase muito boa da Ellen White no livro Caminho a Cristo, que ela fala que, porque Jesus, ao longo da história dele, ele meio que aparentava ser grosso com os fariseus. Só que a Ellen White falava que não existia uma lição que ele dava, que ele parecia estar bravo, sem que ele tivesse uma lágrima no olho. Então, se você realmente quiser enfiar na tomada, você vai. Mas ele vai ficar te enchendo o saco no teu lado, não faz isso, vai morrer, olha aqui. E se você realmente decidir, depois de todo esse apelo do Espírito Santo não fazer, então vai lá. Aí pronto. E eu acho interessante isso, porque você falou certo, ele deixa, não é que ele manda, não é que ele faz, é você que quer. É você que quer, a escolha é sua, o livre-arbítrio tá aí. Exato. Né? E depois a ideia errada ainda quer culpar, né? Falar, não, mas por que deixou? Você quis fazer isso. Deus, ele respeita tanto o teu livre-arbítrio, que se você realmente quiser morrer, não pode não fazer nada. Ele vai insistir, ele vai colocar o Espírito Santo, vai chorar do teu lado, não faz isso. Mas e as pessoas colocam, e entendem dessa maneira, que o final dos tempos é quase um castigo de Deus. Vocês não me cultuaram, vou matar vocês e tudo mais. Mas não é. A porta da graça se fechando é justamente uma consequência nossa. É a gente que fecha a porta, não ele. Eu sempre pensava com criança, mas se alguém quiser se arrepender no finalzinho, assim, tipo, fechou a porta, mas tô arrependido. Quando acabou de virar a chave, e agora? E se tiver, mas a Bíblia insiste isso, que não é Deus que tá fechando, a gente não, pelo amor de Deus, eu não. Eu espero o ladrão da cruz é um exemplo, porque assim, na última hora ele virou e falou, não, eu quero entrar nessa porta. Vou entrar. Fisicamente, na última hora, Jesus deixa entrar. Só que a porta da graça é a gente que fecha. A gente fala, não quero mais saber de você, eu gosto mais de mim mesmo, acho você cafona. Fecha a chave. A chave não tá na mão dele. Ele dá tanto, e a gente viu isso na última lição que tá falando sobre liberdade, que liberdade é quando a gente dá liberdade na mão do outro. Então, tipo, Jesus ama tanta gente e dá essa liberdade pra gente, que se você realmente quiser matar ele, você vai chorar, o universo dele vai ficar ruim, mas ele deixa, porque é sobre livre-arbítrio. Só que não deixa, e é aí que tá o ponto. Ele deixa deliberadamente. A criança vai enfiar na tomada, vai tomar um choque e vai chorar, mas não vai deixar fazer de novo. Tanto porque a criança não vai querer, tanto porque eu não vou deixar você se machucar de novo. Eu imagino, e aí aqui é plena especulação minha, me critiquem, pode me crucificar, mas que talvez no resto do universo, se depois de milhares e milhares de anos aparecer alguém de novo, assim, eu ouvi a história aí da Terra que deu errado, mas eu quero de novo. Acho que Deus vai ter a autoridade para falar assim, não, calma aí, não, vamos parar. Todo mundo escutando, virando a cabeça assim, como assim? De novo não. Não. Então não sei, essa perspectiva. Já vivi essa história, não quero de novo. Eu penso que a gente vai, melhor que isso, vai aprender. Isso, com essa lição. Exatamente. Eu acho que é muito difícil. A gente tem muita facilidade para reconhecer o que é bom, né? Exato. Então acho que é muito difícil, depois de ter passado por isso, ver tudo que aconteceu. Alguém querer fazer de novo, né? Ignorar tudo. Mas se acontecer, eu espero que seja assim também. Exato. E a gente vai experimentar o que é bom, né? Exato. E a gente vai conseguir experimentar o que é bom. Aqui a gente tem uma gotinha daquilo que é bom de vez em quando. De olhar e pensar, nossa, Deus é bom, né? Isso aqui. Mas é tão fraquinho, a gente tem que se aproximar tanto e tanto dele para ter isso em quantidades pequenas ainda.
E quando ele voltar vai ser ele vai estar presencialmente. A gente vai ter uma piscina de Jesus pra ver jogar, vai ser, nossa, vai ser delicioso. Vai ser ele a água. Fazer um piquenique com ele. Ai, meu Deus, vai ser lindo. Vai ser bom demais. Então é isso. É isso. Papo gostoso. Vocês têm alguma última coisa a acrescentar antes de a gente finalizar o nosso episódio? Eu acho que a gente abrangeu tudo já. Acho que fica claro minimamente de onde que surgiu, né? Por que a gente está aqui, por que essa parábola é tão importante, tão legal, né? Todas as analogias, todos os paralelos que a gente pode fazer com ela. E ficar claro um pouco mais aí. Igual você falou no começo, assim, é importante a gente conhecer, por quê? Porque o conhecimento é uma ferramenta. Exato. Então, quanto mais conhecimento, mais ferramenta eu tenho para lidar com as situações, com a vida, e tomar as decisões, plantar a sementinha certa aí no coração. Exato. E acho importante também a gente dizer, antes da gente encerrar, como que a gente faz... Tá bom, a gente já entendeu o que é o mal. Então, como que a gente faz para não ir nele? Primeiro Perfeito. que não dá 100% porque o mal é a gente. Então, não dá para eu sair de mim mesmo fisicamente. Eu não sou espiritista. Mas, se a gente tem uma solução, que é Jesus. É o próprio cara. Então, quanto mais a gente deixar a gente de lado e deixar ele assumir o controle, quanto mais a gente... Eu gosto muito de outra frase do grande conflito, a gente está tendo impacto de esperança. Uma frase muito boa que ela fala que os servos de Deus se colocam à disposição dele como ferramentas humildes. Quanto mais eu entender que essa batalha não é minha, eu sou uma vítima dessa batalha, e eu posso ser usado como instrumento agora que eu fui salvo, quanto mais a gente deixar eles usar a gente, mais a gente vai desaparecer e a gente vai deixar de ser joio. Então, a solução para a gente deixar de ser joio, para a gente ir crescendo em maneira espiritual, maneira sábia, depende completamente de Jesus. E a gente se colocar, lógico que tem a nossa ação, de se entregar para ele, de pedir a sabedoria, de pedir para ele estar com a gente. Mas ele faz a parte dele que é muito mais do que a gente mereceria, Sim. E muito mais do que a gente consegue fazer. Então, que nós possamos, a partir de hoje e sempre, que a gente já tem feito, mas vamos continuar fazendo, que a gente possa conseguir se abnegar da gente mesmo e se entregar para Jesus, para ele usar a gente para fazer coisas maravilhosas através da gente. Amém. E que se estivermos com dúvida de como alimentar nosso trigo, lembrar que ele deixou o manual. Ele deixou o manual. Pra nós. E ao mesmo tempo que ele deixou o manual, ele também se dispôs a ficar do lado para ensinar o seu manual. Um professor particular. Isso, ele coloca, eu vou deixar com vocês o Espírito da Verdade. Então tá com dúvida, fala com ele. Ele tá aqui, ó. Ele só tá esperando você ir. Se você, tô com dúvida, vou ler o manual. Mas se você tá com dúvida, pega no manual, seu Deus, pera aí. Isso aqui ele vai explicar. A gente acha que ele explica, mas espera que ele explica mais. Confia no agricultor que tá Exato. te guiando. Confie no agro. Acho que essa é a frase final pra gente finalizar. E assim finalizamos. Finalizamos o primeiro episódio da segunda temporada do podcast. Sara, você pode orar pra gente finalizar? Oremos. Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigado por mais uma lição estudada, meu Pai. Que possamos levar essa lição para nossa vida e que alimentemos o trigo e não o joio. Amém, Senhor. Que o Senhor venha continuar conosco para o resto da vida. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado a vocês dois por estarem participando desse primeiro episódio da segunda temporada. E eu de novo estou no primeiro. Eba! Eu de novo estou no primeiro episódio. Eu fui aparecer só no quinto episódio. Estou honrado de me colocar Olha no isso. primeiro. Foi crescendo, subindo a vida ali. A gente acabou de falar de evolução. E você de casa, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo, nos segue nas redes sociais, @porãojovem, pra ficar por dentro de tudo. Tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, a gente lê todos os comentários, como você viu, eu li um comentário no começo. Então, comenta aí, ajuda a gente. Quer aparecer aqui? Manda mensagem pro Porão, a gente tá sempre procurando pessoas novas pra aparecer aqui. Deus pode falar através de qualquer um e ele pode falar através de você se você deixar. Beleza? Valeu, viu? Tchau, tchau.